porque elas representam homens se unindo para edificar um propósito deles mesmos. Mas só que eu não quero focar sobre o propósito que eles edificaram. O versículo 1 diz que em todo mundo havia uma mesma linguagem e uma única maneira de falar. A primeira chave para que nós possamos alcançar uma unidade, todos serem um, como um, é todos terem uma mesma maneira de pensar e todos terem uma mesma maneira de falar. Porque quando fala que eles tinham uma mesma linguagem, o mesmo modo de falar, significa que a base de pensamento que eles tinham era muito semelhante, parecida, e eles se comunicavam e entendiam a comunicação. Para que haja uma unidade, para que nós possamos construir uma unidade, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é que precisa haver uma comunicação clara. O mesmo modo de pensar e o mesmo modo de falar. Quando eu digo isso, eu não estou querendo que todos falem a mesma coisa. Fé, fé, fé. Não é isso. É que todos falem tendo a mesma base de pensamento. Eu não estou dizendo para todo mundo pensar igualzinho. Todo mundo pensa na cor preta. Igual, não. Eu estou dizendo que a base do pensamento modela o pensamento de todos. E todos pensam a partir do mesmo princípio. O mesmo modo de pensar e o mesmo modo de falar fala de ter a mente de um só homem. Todos nós precisamos alcançar a mente de um só homem para que nós possamos ter o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de falar. A pergunta é, como, sendo pessoas diferentes, pensando diferente, vivendo vidas diferentes, conhecendo a vida de forma diferente, nós vamos conseguir ter uma mesma maneira de pensar e uma mesma maneira de falar? As Escrituras falam, Paulo ensina que a igreja, nós temos a mente de Cristo. E eu quero entender como que isso funciona. Só a gente declarar isso, nós temos a mente de Cristo, não ajudou, porque a gente continua ainda pensando de forma diferente. E por quê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo escreve assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a... Quem é que tem a mente de Cristo? Quem é esse nós? Paulo fala do homem natural e do homem... Quem é que tem a mente de Cristo? Homens espirituais. Aqui a gente tem um problema também. A gente acha que ser espiritual é ser místico, é falar coisa complicada, é orar na hora que você tem que trabalhar, e trabalhar na hora que você tem que orar. A gente acha que espiritual é um protótipo que foi criado para nós, de pessoas espirituais. Nós temos que orar, orações vazias muitas vezes, mas ora, como se aquilo fosse responder essa demanda. Homem espiritual não acontece assim em fast food. Nós não podemos só terminar essa reunião e falar: Senhor, nos faça homens espirituais. Não dá. Para se formar homens espirituais, precisa treinar práticas espirituais. Fala para a pessoa que está do teu lado. Para que nós possamos ser espirituais, nós vamos precisar treinar, ter práticas espirituais. Não vai dar para nós nos tornarmos espirituais, entendeu? E se nós não tornarmos espirituais, nós não vamos ser a mente de Cristo. Nós nunca vamos ser um. Deu para entender por causa que a dificuldade que a gente tem de se unir e de ser todos como um só? Todos como quem? Todos como Cristo. Ele é um. Todos como Ele. Mas para ser todos como Ele, Ele é espiritual. Ele é um homem que discerne todas as coisas. Ele não é alguém que é levado pelas paixões. Mas nós somos. Como nós vamos trabalhar com esse entendimento, com
esse coração, isso que está dentro de nós. Vamos abrir Filipenses 2, versículos de 1 a 8. Nós vamos andar um pouquinho aqui, tá? Filipenses 2, de 1 a 8. Até que a gente consiga construir a base desse pensamento. Todos abriram? Paulo escreve assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Vamos parar aqui. A formação de um homem espiritual está totalmente ligada a práticas espirituais. Não vai dar para nós nos tornarmos espirituais apenas cantando e apenas sendo fervorosos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos reunir, ser fervorosos, ter devoção, mas nós não vamos desenvolver um homem espiritual apenas orando. Isso é importante você entender. Se você fizer muito jejum, você não vai ser alguém espiritual. Não é assim. Nós vamos ser pessoas espirituais quando nós começarmos a praticar coisas simples. E é o que Paulo está construindo aqui. Se você tem alguma exortação em Cristo, sabe o que é exortar? Não é corrigir, não. É conviver com alguém a ponto de falar: cara, isso aqui te prende. Você precisa romper com essa dependência que você tem dessa pessoa. Isso não é bom para você. Você encoraja essa pessoa a se livrar disso. Querido, sabe essa mágoa que você tem da sua mãe, dessa pessoa que te magoou, dessa ex-namorada? Você não pode mais continuar a caminhada em Cristo tendo isso. Você precisa jogar isso fora, cara. É quando nós começarmos a se importar com o outro, a ponto de dar o nosso ouvido e a ponto de se expor a nossa verdade para ele, para que ele seja liberto. Porque se nós não fizermos isso, nós nunca vamos alinhar as pessoas a serem espirituais. Elas vão ser sempre pessoas que mentem, que têm vergonha de falar o que sentem, que têm vergonha de falar que se ofenderam, que se sentiu menosprezado quando você não cumprimentou ela. A verdade nunca vai ser a base do nosso funcionamento. E nós nunca vamos se tornar verdadeiros adoradores, porque a nossa adoração sempre vai estar baseada nessa falsidade. Não está baseada em práticas do Espírito. Eu costumo dizer, sabe por que a gente não fala muitas vezes com as pessoas aquilo que elas precisam? Porque a gente não quer se comprometer. Porque se eu falar com ela, ela vai falar comigo também. E agora eu sou responsável por aquilo. Você já conversou com alguém que expôs um monte de coisa da vida dela para você? É ou não é assim? Você estava num lugar, você começa a conversar com a pessoa começa a falar com você, daqui a pouco ela está conversando com você de novo. É como se você tivesse se responsabilizado pelos problemas dela. E é por isso que a gente não gosta de ouvir e muito menos falar, porque a gente não quer se comprometer e nem se envolver com o outro. E isso não é unidade, isso não é corpo de Cristo. A primeira prática que nós precisamos resgatar é encorajar as pessoas, exortar as pessoas em Cristo. Eu estou falando isso não é porque eu não fui com a sua cara, é porque eu sei que você precisa romper com isso, meu querido. É você encontrar irmãos que você sempre vê triste, triste, triste toda vez. Fala, querido, você não pode mais andar assim. Por que você sempre está triste? Eu sempre estou triste porque eu estou com emprego, eu ganho pouco. Cara, então vamos procurar um emprego para você ganhar melhor. Você não pode viver assim. Ou você se contenta com o pouco que você tem, ou a gente vai achar uma outra solução. Agora o problema é que a gente decide viver com esses fatos uns dos outros, mas nunca quer resolver. E é por isso que nós não conseguimos ter a mente de Cristo, porque as práticas que nós temos não são espirituais. O segundo ato que Paulo fala, se existe alguma consolação de amor. Sabe aquela questão de dar o ombro? Isso fala de amor, de se importar, de ligar para alguém, falar, cara, como que você está? Sabe que a pessoa está passando por um momento difícil. Consolar em amor. Eu quero dizer para você que isso não vai durar a vida inteira não, cara. Eu estou com você nesse período que
que você precisar, se você precisar chorar, se você quiser falar mal de Deus, eu vou querer te ouvir. Eu não vou estourar com você. Sabe, eu quero consolar você para que você entenda que o Pai está cuidando de você mesmo nesse momento. Isso é a prática de um homem espiritual, porque para você ouvir o pecado de outro, para você consolar alguém, você tem que ter sido consolado por Deus. Para você pastorear alguém, você tem que ter sido pastoreado. Entende? Para você aconselhar, você precisa ser pessoa que recebe conselho. E por isso que a gente não faz para o outro, porque a gente não quer que ninguém faça conosco. Sabe por que eu não exorto ninguém, eu não consolo ninguém? Porque eu não quero que ninguém enche o meu saco, ninguém venha falar dos meus defeitos. Isso é nítido, está na tua cara. Como você não expõe nada para ninguém, ninguém chega em você, porque tem medo de você. Isso é misterioso. E é assim que a gente se torna. Agora vamos unir. Não vai unir nada. Cristo nunca vai se unir com esse tipo de atitude. Agora, quando nós começamos a trabalhar na igreja, exortar, consolar, e seguindo o que Paulo fala, alguma comunhão do Espírito. Fui com a tua cara, gostei de você, seu nome é Lucas. Não, cara, tamo junto, hein? Aí com o outro ali eu não curti não, a barba do rapaz ali, meio grande. A comunhão não é pela aparência, não é pelo aquilo que a gente fala que é legal, cara. A comunhão é pelo Espírito. É eu olhar para você e falar, o Pai te ama, você é meu irmão, não te conheço, mas eu quero que você vai, cara, e corra a carreira de Deus. Eu quero que você conquiste coisas mais do que eu. Eu quero assumir um compromisso de orar por você. Não é porque você vai dar alguma coisa para mim, é porque eu entendi agora que nós somos irmãos mesmo. Essa atitude fala de uma comunhão dada pelo Espírito, não é produzida pelo homem. É de olhar e reconhecer o espírito de alguém que busca Deus também. De olhar para alguém e sentir compaixão. E é o Espírito que gera isso. Isso é atitude de pessoas espirituais. Porque eu não estou me importando com quem eu sou. Eu estou olhando para alguém e vendo que o Espírito quer que eu compartilhe com ele aquilo que eu tenho. E porque eu recebi de graça, eu dou de graça. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é a prática de um homem espiritual. E por último, Paulo fala, se você tiver também afetos e misericórdias, também faça isso. Abrace as pessoas, invista amor nelas. Se nós estamos falando que nós queremos ser todos como um, como que você não consegue abraçar ninguém? Como que você não consegue olhar para ninguém e falar, cara, eu te amo? Ou eu não consigo te amar, mas eu quero te amar, velho. Eu tenho um problema com você, mas eu quero te amar agora. Se você tiver algum afeto, não guarda para você não, compartilha. Porque o afeto gera afeto, o amor gera amor, um sorriso gera outro, um ato de gentileza gera outro. E é assim com a gente também no corpo de Cristo. Todo mundo carrancudo, fechado, não fala nada, ninguém faz nada por você mesmo, cara. Mas muda, bota um sorriso na cara, olha para aquela pessoa que você não vai com a cara e chega e abraça ela e fala, cara, que saudade de você. Pô, eu tô mentindo, você não tá, você tá falando para você que aquele sentimento não vai te dominar. Nem sempre é falsidade não. A gente tem que lutar contra essas coisas. Eu não fui com a cara de fulano. Eu não vou com a cara de muita gente também. Mas só que se eu for por mim, cara, eu estou enrolado. Eu preciso olhar como Cristo vê. E ele fala, se vocês tiverem afetos e misericórdias, olhar de compaixão, olhar para alguém e não achar que ela não precisa de nada, mas investigar o Espírito. Espírito, o que essa pessoa precisa? Eu olho para ela e não vejo que ela precisa de nada, eu acho que está tudo bem com ela. Mas eu quero que você me fale algo que ela precisa, que eu quero abençoar ela, eu quero orar por ela. Quando você começar a desejar mais para o outro do que para você, é o primeiro sinal de que você está se tornando uma pessoa espiritual. Enquanto você está orando, Deus abençoa, me dá clareza do meu ministério, do meu chamado, para onde eu vou, do meu lugar na comunidade, o que eu tenho que fazer, isso não vai funcionar, cara. As práticas espirituais geram uma realidade espiritual no ambiente. Sabe qual é a realidade? É o que Paulo fala. Se nós praticarmos isso, sabe o ambiente que nós vivemos, sabe como vai ser? Nós vamos ter o mesmo modo de pensar, todos. Porque todos pensam primeiro no outro antes de si. Nós vamos ter o mesmo amor, porque todos pensam em dar, distribuir. Cara, tá aqui, ó, eu tenho, tá me sobrando. Às vezes a gente escuta uma coisa, uma história, algo que a pessoa quer, é uma bobagem do irmão.
Pô, cara, você vai ver numa loja, um boné 50 contos, só que você não está apertado. Se você tem, por que você não pode dividir? Porque você vai falar pro cara que ele não precisa trabalhar? E daí? É um presente de irmão. Por que você não pode satisfazer alguém? Porque você tem que usar os 50 reais para você. E é por isso que a gente quebra a aliança com Cristo, porque isso não é unidade. Isso nunca foi unidade. Isso é individualismo, é egoísmo nosso. E a realidade de onde nós vivemos não tem a mesma medida de amor. Por quê? Porque nós não estamos pensando com a mente de Cristo. O amor de Cristo fala de dar, cara. Essa foi a primeira intenção dele. Ele amou de tal maneira que deu. Essa é a expressão do amor de Deus. Se nós temos práticas espirituais, nós somos um povo unido de alma. Tem muita gente que olha, né, o vídeo e fala, isso é sentimentalismo, hein? Nós precisamos ser sentimentais. Nós precisamos, quando todos começarem a se alegrar, ninguém pode ficar sem se alegrar. Quando for dia de chorar, todo mundo chora junto. Quando for dia de alegria, todo mundo se alegra junto. Não é se você quer. Você está entendendo? O coletivo tira de você essa opção. Hoje eu não estou a fim de dançar. Mas só que o corpo todo está dançando de alegria. E se você está falando que você não vai fazer, é porque você não faz parte desse coletivo. Você é um ser individual dentro do coletivo, isolado, sem Cristo, sem fé, sem amor, sem nada, vivendo um engano. A realidade desse ambiente é uma unidade de alma, de olhar um para o outro e falar, nós estamos ligados, cara, estamos juntos. Sabe aquela questão do time de futebol, olhar, cara, vamos quebrar tudo, vamos. É isso que a gente precisa, olhar um para o outro e enxergar. Falar, cara, não vai até o fim? Você vai até o fim? Vou, você vai, vou, também vou, vamos lá. A empolgação, se exploda quem fala que é empolgação. Nós precisamos ter empolgação sim, desde que a base da empolgação seja a realidade de Deus. O problema é ser empolgado sem princípio nenhum, ser empolgado para fazer bobagem, para poder levantar o nome, para construir uma Nínive, ou construir uma Babel. Esse é o problema da empolgação, com o propósito errado. Nós precisamos ser unidos de alma. Essas práticas vão gerar esse ambiente, vão gerar um ambiente que todos vão ter o mesmo sentimento. Ninguém mais vai estar isolado num sentimento só. Se um estiver triste, e aquela tristeza for motivo para todos estarem tristes, todos vão se entristecer com ele. Mas se aquela tristeza for um motivo de desobediência, você vai ser exortado porque você não pode ficar triste, porque não é tempo de tristeza. E se você estiver dançando de alegria no dia que é para se arrepender e chorar, você também vai precisar ser exortado. Ei, acorda, você não pode ser como um menino que não entende o que tem que fazer. Porque a prática espiritual modela a realidade desse lugar. Isso constrói um homem espiritual. Práticas reais de vida, do dia a dia. Não é uma ideia, entendeu? Vamos todo mundo ajoelhar aqui, vamos passar a noite em oração. Isso vai ser ótimo. Mas só que não vai produzir homens espirituais, gente. Se nós não entendermos que o acesso para que eu me torne alguém espiritual está do meu lado, é vocês. Esse é o acesso. Quando nós temos práticas, temos a realidade, nós alcançamos um padrão. A hora que as pessoas chegam, elas vão tentar buscar algo para si. Não, isso aqui é meu. Aí você fala, tá bom, pode pegar. Toma mais um. Aí a pessoa fala, ué, como assim? Não, aqui a gente prioriza primeiro o outro, antes da gente. Eita, negócio esquisito. Porque se instalou nesse ambiente um padrão. A hora que alguém chegar dizendo, olha, eu sou isso, aquilo outro, que bom, cara, fico muito feliz que você é tudo isso. Nós somos apenas servos. Você realmente é alguém grande. A gente quer servir você. Caramba, que povo doido é esse? Cheguei em outro lugar aqui e falaram que eu não era nada disso. Mas só que nesse ambiente nós consideramos o outro superior a nós. Você olha para o teu irmão e fala, você é mais grande que eu. Sabe por quê? Quando nós somos mais grandes,
nós temos dificuldade em abaixar para se tornar do tamanho do nosso irmão, da pessoa que nós julgamos ser menor. Quando as